vocês nem imaginam. Primeira vez na minha vida que eu tô pregando. Juro. Eu já falei no encontro algumas vezes, mas nunca um tema para eu tentar fazer alguma coisa, né, que faça sentido e bom, a Ju falou, né, eu me chamo Thalita, talvez alguns de vocês não me conhecem, há mais ou menos um ano, meu esposo e eu estamos morando na Argentina. Tivemos o privilégio de quase ver eles não sendo classificados para a Copa, mas eles foram, mas a gente estava lá. E a Ju falou comigo essa semana sobre, enfim, sobre diversas coisas, e eu só quero dar um conselho sobre a Juliana, porque eu escolhi a Juliana para ser minha cúmplice na minha surpresa que eu fiz, porque assim, ó, gente, a coisa boa de morar longe, são dias que vocês morarem longe, eu vou dar um conselho: cheguem de surpresa, é muito legal. É a coisa mais legal até agora que eu acho que eu achei de chegar longe. Não, chegar longe não, de morar longe. E aí eu falei com a Ju, e a Ju então era minha cúmplice, pra eu vir. E aí foi aniversário da minha irmã mais velha ontem, e eu falei: Ju, então beleza, tá, a gente faz assim. Eu falando com a Juliana, e ninguém da minha família sabia, falando com a Juliana, com a minha irmã, pelo WhatsApp, e a Juliana me fala assim: ai, Thali, você podia pregar sábado, né? Eu: ai, Juliana, nossa, se eu tivesse aí, né, Ju, porque eu não vou estar aí no sábado. Ah, você não vai estar, mas se eu tivesse, Juliana, eu pregaria, Juliana. Então assim, gente, ela pode estragar a sua surpresa, tá? Mas ao mesmo tempo ela deu um susto no meu pai, um susto que foi tão legal. Ela chegou no meu pai e entrou no meio do atendimento, falou pro meu pai que tinha que falar com ele naquele minuto, naquele segundo, que sei lá o que, tinha acontecido alguma coisa no estacionamento, e veio. Gente, a cara dele foi impagável, minha irmã não filmou. Mas a Ju, ela te ajuda nas surpresas, te ajuda a fazer algo para alguém que seja além da expectativa. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, né? Minha casa, nasci, fui criada e tudo. E eu espero que nesse tempo a gente possa conversar um pouquinho e que a palavra de Deus, não eu, mas que a palavra de Deus seja reveladora na vida de vocês, como ela é a cada dia na minha vida. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre expectativa, sobre viver além da expectativa. E a expectativa é, na realidade, o que você ou eu, o que a gente espera que aconteça, ou o que a gente espera que não aconteça em relação a alguma coisa. Isso é a expectativa. A gente vê no Facebook muito, sabe aquele negócio de expectativa e realidade? Então, quantos tem isso na vida, tipo, dia sim, outro também? Levanta a mão. Tipo, expectativa, às vezes você vê lá, não sei, alguém no Facebook, Instagram, você vê a pessoa, você fala: uau, a Claudinha fala, pode ser que seja meu marido. A Claudinha se produz para a dança do marido. Eu estou fazendo isso porque ela falou: por favor, não me incomode. Eu falei: você não devia ter falado isso, se você não tivesse falado isso, não te incomodava. E aí, quando você chega para ver a pessoa maravilhosa do Instagram, não é tão maravilhosa assim. Isso acontece na nossa vida em diversas situações. A gente imagina uma coisa, a gente acha que vai ser uma coisa, a gente espera que seja uma coisa, e a coisa não é. Às vezes, não é positivamente. A minha irmã, a Mídia, que fez aniversário ontem, ela é meio carente, basicamente. E aí ela tava: ai, por que você não vem? Por que você não vem? Por que você não vem? E a Ju falou comigo: por que você não vem pro aniversário da tua irmã? Ela tá carente mesmo, tá querendo você. Falei: maridinho, queridinho, lindo maridinho, maravilhoso, e não sei o quê. Deixa eu ir antes, porque eu ia vir só semana que vem. Ele: tá, veja quanto que é e tal, não sei o quê, beleza. Resolvi vir antes e não contei pra ninguém. A minha irmã, muito esperta, quinta-feira foi o dia que eu vim, e eu tenho um único voo direto, Argentina-Brasil, que chega, Argentina-Curitiba, que chega 1h05. Ela me mandou uma mensagem, e a mensagem não chegou no meu celular, porque eu estava no avião. De noite ela me liga: que horas você chegou hoje? Eu falei: que louca, que horas eu cheguei? Cheguei aonde, maluca? Ué, eu te mandei mensagem, não chegou minha mensagem para você, você estava no avião, né? O que avião, Midia? Eu não vou essa semana. Ela começou a chorar. Chorar, porque eu queria que você estivesse aqui, porque é meu aniversário, eu queria que você estivesse aqui. E eu dramática, né, porque
vou ser atriz também, falei, Midian, não faz isso comigo, você sabe que eu sofro, eu tô aqui longe, para. Eu tava na casa da minha avó, o cachorro não parava de latir, eu não tenho cachorro, eu falava, para, criatura. E isso foi quinta-feira. Sexta-feira era aniversário dela, eu passei o dia todo sumida, até que na janta, a comemoração era uma janta. Na janta ontem, 9 da noite, quando ela já achou que então não, já que eu já tinha chegado, já estava com as crianças, já tinha todo mundo que podia vir, que ela achou que não chegava mais, quem apareceu? A Juliana. Não, mentira, fui eu. E é tão gostoso quando alguma coisa que a gente não está esperando acontece. O fato é que do mesmo jeito que a gente não está esperando alguma coisa boa e acontece, alguma coisa que a gente não está esperando, ruim, também pode acontecer. E quando eu estava conversando com a Ju sobre esse tema, eu comecei a pensar que a nossa dificuldade maior é de lidar com as coisas quando elas saem daquilo que a gente programou. Quando elas vão além da nossa expectativa, seja positivamente, porque acontece alguma coisa muito boa, ou seja, porque acontece alguma coisa muito ruim, alguma coisa que eu não estava esperando que acontecesse. E o que eu quero falar hoje com você é sobre alinharmos as nossas expectativas àquilo que Deus espera de nós. E como isso pode mudar a sua maneira de enxergar as situações da sua vida. A primeira coisa que você precisa entender, e uma coisa que eu tenho aprendido, e eu vou dar como dica para vocês, eu tenho aprendido, pensa, eu, 20 e poucos anos aqui, e agora a gente está frequentando outra igreja lá, e eu tenho visto como é acrescentador a gente anotar as coisas que são faladas nas reuniões, porque a gente escuta tanta coisa que às vezes passa 15 dias, você já não lembra muito bem o que foi falado, o que foi ministrado, e eu comecei a ter o costume de anotar no meu celular, e às vezes eu vou vendo as pregações, eu vejo os tópicos e eu lembro, e o Espírito Santo fala comigo de novo sobre aquele tema. Então eu quero encorajar vocês a fazer isso, e isso pode te ajudar em alguns momentos que você precisar. E a gente vai falar sobre 3 pontos de o que acontece quando nós começamos a alinhar a nossa expectativa com aquilo que é a expectativa de Deus para nós. Primeira coisa que a gente precisa entender, que quando Deus nos criou, quando Deus criou Adão, quando Deus criou o homem, Ele sempre nos criou para ter relacionamento com a gente. Sempre foi esse o objetivo de Deus. Ter relacionamento com o homem, que o homem conhecesse a Deus e Ele conhecesse a nós. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança, é isso que a Bíblia nos relata. E às vezes a gente fica tão confuso sobre o que será que Deus espera de mim, qual é o propósito de Deus para mim, o que Deus quer que eu faça, o que não sei o quê. E eu tenho entendido que a primeira coisa que Deus espera de mim é que eu me relacione verdadeiramente com Ele. Me relacionar verdadeiramente com Ele significa ser transformada de quem eu sou para aquilo que Ele é, porque foi para isso que eu fui criada. Eu fui criada para ser a imagem e semelhança dEle. Essa era a proposta. Essa é a proposta. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que a expectativa de Deus para a minha vida, ela é primeiramente em relação a eu ter um relacionamento com Ele. E quando eu tenho um relacionamento com Ele, eu começo a entender quem eu sou, e isso muda muito a maneira de você ver as coisas que acontecem quando as coisas fogem daquilo que você imaginava. Eu quero ler com vocês... Cadê aqui o negócio? Eu quero ler com vocês Efésios 3, 16... De 16 ao 20, eu vou ler nessa versão aqui que eu gosto mais. E diz assim: E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E o 20 diz: E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais além do que pedimos ou até pensamos.
A palavra de Deus fala sobre um Deus que faz além. E a gente, quando fala sobre estar além das expectativas, a gente tende a ver as coisas boas que acontecem, que estão além da expectativa. O fato é que quando alguma coisa ruim acontece, que está além da nossa expectativa, está além daquilo que a gente espera, eu preciso entender que quando algo ruim acontece, eu preciso acreditar que Deus continua sendo o mesmo que Ele era, que Ele continua tendo o mesmo propósito que Ele tinha, que Ele continua tendo a mesma visão sobre você que Ele tinha, que Ele continua te amando do mesmo jeito que Ele te amava, independente do quão ruim possa estar uma situação que você está passando. O amor de Cristo, que Paulo fala para a gente tentar compreender, que ele ora para que a gente possa compreender, o amor de Cristo não tem nada a ver com o que você pode fazer por Ele. Não tem nada a ver com o que você pode oferecer para Deus, ou com o que você pode deixar de fazer para Deus. O amor de Cristo não tem a ver com o que pode ser feito, tem a ver com o que já foi feito, que foi a morte de Jesus na cruz. O amor de Cristo não tem nada a ver com os seus atos, e ele não está ligado a se você faz alguma coisa ou você não faz alguma coisa. Se você está no momento bom ou se você não está no momento bom. Isso não diz nada sobre o amor de Cristo na sua vida. O amor de Cristo foi revelado a nós quando Ele enviou Jesus para morrer por nós. É sobre isso que se trata o amor de Jesus. É esse tanto de amor que Ele tem por você, e isso não muda nos seus momentos de dificuldade. Eu estava lendo algumas coisas sobre o suicídio hoje. É uma das maiores causas de morte entre os jovens, uma geração que teoricamente tem acesso a muito mais coisa, E eu vejo que às vezes a gente confunde, a gente tem tudo, mas a gente não entende quem nós somos. E eu sei que quando a gente fala isso, é muito fácil falar no momento que você está bem, que a gente está bem e tal. Mas a grande questão é eu conseguir entender e eu conseguir enraizar em mim que o amor de Cristo não muda. Que o propósito dele para a minha vida não muda. Que quando eu passo por uma situação ruim, o que mudou foi a minha situação, não o meu propósito. O meu propósito não muda pelo que eu estou passando. A minha situação pode mudar. E naquela situação eu posso até falar, Deus... Como a Dani falou hoje, a Dani pregou, na verdade, metade das coisas que eu ia falar. Eu estou aqui tentando falar de novo. Mas eu não consigo te ver aqui. Mas isso não muda. Quando eu entendo que o que eu passo não muda quem eu sou, que o que eu passo não muda quem Ele é, que o que eu passo não muda o que Ele quer que eu seja, eu foco os meus olhos na expectativa que Ele tem para mim, que é que eu conheça Ele, independente da situação que eu estou. Agora, fato é também que em todas as coisas Deus sempre usou as pessoas para fazer aquilo que Ele precisava que fosse feito. E Deus usa pessoas para nos ajudar. Essa semana parece meio... Mas essa semana eu conversei com uma pessoa e ela me falou exatamente assim. Eu acho difícil porque a gente, por aquilo que a gente acredita, a gente não pode ficar mal. Então, a gente não vai ficar mal como? Não, a gente não pode ficar triste. Como que a gente vai ficar triste? Com tudo que Jesus fez por mim, como que eu vou ficar triste? E eu falei para ela, o que a gente precisa entender é que, por sermos cristãos, não muda nada as situações difíceis que você vai ter de alguém que não é cristão. O que muda é a tua postura numa situação de conflito, numa situação difícil, numa situação de tristeza. O que muda é que nós sabemos quem nós somos, nós sabemos para que fomos criados, nós sabemos que Jesus nos ama, nós sabemos do amor de Cristo, independente da minha situação. É isso que muda. Você vai ter dificuldade, você vai precisar de ajuda, e eu vou fazer um parênteses. Quando nós precisamos de ajuda, reconhecer que pedimos, que necessitamos de ajuda, não tem nada a ver com não reconhecer o que Deus pode fazer. Deus usa as pessoas. Ele sempre vai usar as pessoas. Foi para isso que Ele nos criou. Deus poderia fazer tudo sem as pessoas? Poderia. Eu comecei a pensar na história de Noé, por exemplo. Deus precisava de Noé? Deus não precisava de Noé. Deus já tinha criado o mundo uma vez, não tinha? Ele podia destruir, se Ele quisesse, Ele criava tudo do nada.
Mas Deus sempre usou as pessoas e os talentos que as pessoas têm para cumprir os seus propósitos. Isso não é diferente na sua vida. Mas uma coisa que hoje, quando eu fui ver a palavra de novo, o Espírito Santo falou muito comigo. Além de você entender que se você necessitar de ajuda, Ele pode usar as pessoas, você precisa ser ajuda. O quanto em você passa confiança para alguém que está passando por uma situação difícil, olhar para você e falar, olha, a Thalita é parecida com Jesus. Eu sei que com ela eu posso falar. Eu sei que ela pode me ajudar. Porque as pessoas iam até Jesus porque sabiam que Ele podia ajudar. Quantas pessoas podem vir até você porque sabem que você pode ajudar? Talvez você me fale, Thalita, para você é fácil, né? Você estudou 5 anos, você pode ajudar. O mínimo que você pode fazer é, né? Ajudar, querida. O que acontece é que, com o amor de Cristo, todos nós podemos ajudar. O que muitas vezes passa nesses momentos, que as pessoas passam por isso, elas precisam, não é só de amor, mas elas precisam entender novamente que tem um propósito na vida delas. Ninguém chega a uma situação de depressão, a gente estava conversando com a gente, ninguém chega a uma situação de suicídio de um momento para o outro. Geralmente são várias coisas além da expectativa que aconteceram com ela e que ela não soube lidar. Foi uma coisinha aqui que ela não estava esperando, não conseguiu lidar. Não pediu ajuda, ok. Foi uma coisinha aqui que ela não estava esperando, não conseguiu lidar. Não pediu ajuda, ok. E a gente sempre fala, não, mas a pessoa tem que pedir ajuda. Sim, a pessoa tem que pedir ajuda. Mas se ela não consegue pedir ajuda, o quanto de você fala de Jesus para ela? Fala do amor de Jesus para ela? Dá a segurança de que ela precisa. Porque quando as coisas acontecem além da nossa expectativa, muitas vezes o que a gente precisa é ter alguém que não é que vai conseguir fazer isso passar, mas vai falar, você não está sozinho. E quando as coisas acontecem além da expectativa para algo positivo, é você entender que nada do que você é, nada do que você faz, nada do que você tem a ver com você, mas tem a ver com a graça de Deus sobre a sua vida, tem a ver com o amor de Deus sobre a sua vida e tem a ver com a bondade dele sobre você. Quando a gente consegue entender isso, eu consigo entender que seja na hora ruim, seja na hora boa, o propósito dele não muda, o amor dele não muda, quem eu sou não muda, e quem ele quer que eu seja, o propósito que ele tem para mim não vai mudar pela minha situação. E a Bíblia fala que a gente precisa trazer à memória coisas que nos trazem esperança. Nos momentos de dificuldade, lembre-se disso. O amor de Cristo por você não tem nada a ver com o que você pode fazer por Ele. Tem a ver com o que Ele já fez por você. Ele morreu por você na cruz porque Ele te ama, porque Ele tem um propósito, porque Ele tem vida para você. Quando você estiver num momento alegre, num momento que algo além da sua expectativa aconteceu positivamente, lembre-se de dar graças a Deus. É por Ele que temos o que temos, somos o que somos e podemos fazer qualquer coisa. Por nós mesmos, nós não teríamos essa capacidade. E lembre-se também, eu gostei de Salmo 119:50 que diz: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. A promessa de Cristo nos dá vida. Significa que só eu sabendo disso tudo vai passar? Não. Talvez você precise de ajuda. Você precisa das pessoas, eu preciso das pessoas, mas se agarre naquilo que é a promessa de Cristo para a sua vida. E a promessa de Cristo para a sua vida é que você tenha uma vida e vida em abundância. A segunda coisa que muda quando a gente alinha as nossas expectativas com as expectativas de Deus, eu elevo a minha expectativa e ainda assim a Bíblia diz que Ele pode fazer mais. Quando Deus nos criou para ser a sua imagem e semelhança. E eu fico pensando como a gente não reduz essa expectativa. Talvez se eu perguntar para você, eu lembro que, e não faz muito tempo, um dia que eu comecei a ler uma devocional e ler a Bíblia, eu falei, o propósito de Deus para mim é que eu seja como Jesus. Eu achava que, não sei, não tem como ser como Jesus, entendeu? Porque Jesus é assim, é Jesus, né, gente? E eu sou eu, não tenho aqui. E eu comecei a entender que esse precisa ser o meu alvo. As pessoas precisam olhar para mim e falar,
ela parece com Jesus. Eu estou bem longe ainda, mas estou caminhando. E quando a gente alinha as nossas expectativas com Deus, Deus não nos chamou para a gente ser medíocre. E o medíocre é viver no mais ou menos. Deus nos chamou para vivermos aquilo que Ele tem para nós. O que Ele tem para nós é que nós sejamos parecidos com Ele, parecidos com o seu Filho. Em Romanos 8:29 diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. A expectativa de Cristo para a tua vida, de Deus para a tua vida, é que você tenha um relacionamento com Ele, que você conheça do amor dEle, que você passe a entender a altura, a profundidade, a largura desse amor, que mesmo, como diz o apóstolo Paulo, seja incompreensível, mesmo que a gente vai gastar toda a nossa vida para tentar entender, mas que esse amor te transforme a ponto de você ser parecido com Jesus. E a partir desse momento, eu entro na terceira coisa que eu penso, que quando nós alinhamos a nossa expectativa com Cristo, isso vai acontecer, que nós passamos a elevar a expectativa das outras pessoas. Eu diminuo o que eu espero que as outras pessoas façam por mim. E eu começo a elevar a expectativa que eu tenho, a expectativa que aquela pessoa tem para a vida dela. Eu me preocupo menos com quanto ela pode oferecer para mim. Eu me preocupo menos com quanto ela pode ser útil para mim. E eu começo a me preocupar mais com quanto ela já chegou, já entendeu o que é o amor de Cristo pela vida dela. O quanto ela já conseguiu compreender qual é o propósito de Deus para a vida dela. O quanto ela já conseguiu conhecer a Deus a ponto de ser transformada por Ele. Quando eu começo a olhar para o outro e desejar que o outro seja quem Deus chamou ele para ser, e não seja o que eu gostaria que ele fosse, eu começo muitas vezes a lidar melhor com as minhas próprias expectativas. Porque eu paro de colocar no outro o que eu quero que ele seja, e eu começo a tentar entender o que Cristo quer que ele seja, o quanto Cristo já transformou a vida dele. E no fim, a partir do momento que cada um de nós formos chegando mais perto de sermos e de entendermos o amor de Deus pela nossa vida, o poder... Hoje, não sei, quem viu o Casamento Real? Só eu? Ai, gente, vocês não viram? Foi divino, vocês viram? Foi divino. Como que chama o reverendo? Vocês viram? O reverendo falou uma palavra, eu estava gostando do reverendo, achei ele maravilhoso, porque ele estava falando para o mundo inteiro. E ele falou sobre o poder do amor. O poder que se o mundo entendesse o poder do amor, como as coisas seriam revolucionárias, como as coisas mudariam. Viver além da expectativa é viver confiando de que Deus está conosco e que em tudo, e quando a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você não vai entender como tudo vai cooperar para você, mas a Bíblia também fala que nada acontece na nossa vida por acaso. A Bíblia não fala que nada acontece na nossa vida por acaso, isso fui eu que falei. A Bíblia fala que nenhum fio da nossa cabeça, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus saiba, é isso que a Bíblia fala. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida, Deus sabe por quê. Viver além da expectativa é viver confiando que quando eu não sei o que vai acontecer, Ele sabe. Quando eu não tenho controle sobre uma situação, Ele tem. Quando eu não me sinto amada, quando eu não tenho certeza de que mereço ser amada, Ele já me amou. Ele já me escolheu. Ele já mostrou o seu amor por mim. Quando viver além da expectativa é entender que não é pelo fazer, é porque quem eu sou atrai o coração de Deus. E entender que Deus usa as pessoas para que nós possamos cumprir aquilo que é propósito dele para a nossa vida. Eu sei que assim, psicologicamente falando, em muitos momentos quando as pessoas estão passando
por uma situação que elas realmente não estavam esperando, que elas estão passando por uma situação de depressão, que elas estão... Existe uma grande dificuldade em pedir ajuda, e isso faz parte da doença que é a depressão. E o que Deus hoje... Eu estava pensando nisso, e Deus me levou a pensar o quanto é importante nós investirmos nas nossas relações, nós investirmos nas pessoas, não nos momentos em que está dando tudo errado. Muitas vezes, a gente colhe no momento que está dando tudo errado, frutos de relações que a gente tem plantado quando tudo está dando certo. E a gente colhe no momento que está tudo dando errado. Eu não sei quem são as pessoas, mas procure entender em Deus quem são as pessoas que Deus tem colocado na sua vida, que Deus tem colocado no seu lado, para te ajudar quando tudo der errado. Porque eu realmente acredito que o nosso propósito na vida, do fundo do meu coração, é amar a Deus e é cuidar um dos outros. Eu não consigo entender um outro objetivo na nossa vida. É cuidar um dos outros na nossa família, é cuidar um aos outros no nosso trabalho, é cuidar uns aos outros aonde você estiver. Viva além da expectativa, a ponto de que quando isso acontecer com você, você saiba que Deus tem controle de tudo. E que quando acontecer com os outros, você saiba que você pode ser a resposta de Deus, você pode ser um instrumento de Deus para conseguir ajudar aquelas pessoas a passar por esse momento de dificuldade. E viver além da expectativa fala muito de confiar em Deus. E a gente só confia em quem a gente conhece. Você talvez, a Ju veio aqui e falou, Thalia, não sei o que, nananana. Para muitos de vocês, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa confiável, nossa, ela é ótima de relacionamento. Querida, nunca nem te dei um oi. Você não é ótima de relacionamento porque eu não te conheço. Você não é confiável porque eu não te conheço. E tá tudo bem, porque eu não conheço todos vocês. Mas a partir do momento que você conhece, você passa a confiar. O nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. A gente confia a partir do momento que a gente passa a se relacionar com Ele. E essa é uma relação muito pessoal. É uma relação que você vai desenvolver. E é uma relação que passa por compreender sempre o amor dele pela sua vida. E se você precisa levar alguma coisa hoje daqui, leve isso. O amor de Deus não muda. O amor de Deus não está ligado ao que você pode fazer por Ele. O amor de Deus tem a ver com aquilo que Ele já fez por você. E Ele enviou seu Filho para morrer, porque Ele ama você. E ponto. Escreve isso, talvez, sei lá, no teu espelho, para você lembrar disso quando alguma coisa ruim vier. E viver além da expectativa significa, para mim, elevar os nossos olhos para Deus e entender que o que Ele tem para a gente é tão maior. A Bíblia fala, é muito maior do que a gente pode pedir, do que a gente pode pensar, do que a gente pode imaginar. E é acreditar realmente que, porque às vezes o maior a gente pensa que é alguma coisa que eu quero mais, né? Porque se Deus pode fazer infinitamente além do que eu peço, do que não sei o que, é alguma coisa que eu quero muito. Mas às vezes o que Deus faz infinitamente além do que você pensa é você fazer uma coisa justamente que você nunca imaginou que você faria. Então, na verdade, o viver além, o que Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente além do que você pode pedir, pensar e imaginar, vai passar, 1, pelo seu relacionamento com Ele, 2, pela compreensão do amor dele pela sua vida, e 3, pelo entendimento de que você foi chamado para ser como Jesus. E essa expectativa já é suficientemente alta. A gente esperar ser parecido com Jesus já é uma expectativa alta. Mas lembre-se que ainda assim a Bíblia diz que Ele pode fazer mais. E Jesus também disse que nós faríamos obras maiores que Ele. Foi Jesus que nos disse que nós faríamos obras maiores que Ele. E Jesus nunca mentiu.
Se Ele disse que nós faríamos obras maiores que Ele, é porque nós podemos fazer obras maiores que Ele. E isso, meus amigos, se isso não é viver além das expectativas, eu não sei o que é. Então, que isso possa arder no seu coração. Ele é bom, Ele é fiel. Ele é Deus, independente do que aconteça, independente das suas expectativas. Se tem coisas acontecendo além da sua expectativa, porque parece que está tudo dando errado, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, nada acontece sem a permissão dele, nada acontece sem que haja um propósito, nada acontece sem que ele saiba o que está passando por você. E quando as coisas começam a acontecer além da expectativa, lembre-se sempre que o poder dele, que é o amor, que é aquilo que Ele fez por nós, o poder dele que opera em nós, é capaz e nos ajuda a ser capaz. Nada vem de mim, nada vem de você. Tudo vem dele. E se tudo vem dele, nas horas ruins e nas horas boas, tudo vem dele. Quando eu estou triste, quando eu estou feliz, tudo vem dele. Quando a minha família está bem, quando a minha família está mal, tudo vem dele. Quando eu vejo futuro para mim, quando eu não vejo futuro para mim, tudo vem dele. Quando eu sei para onde eu vou, quando eu não tenho ideia do que vai acontecer, tudo vem dele. E não existiu e jamais vai existir um amor que se compare ao amor de Cristo por nós. Lembre-se disso constantemente. O amor dele não muda, porque o amor dele não tem a ver com você. O amor dele não tem a ver com o que você pode fazer. O amor dele tem a ver com o que ele já fez. E o poder da cruz não tem tempo, não tem cultura, não tem nada que muda. O poder da cruz sempre vai ser o maior poder no céu, na terra e embaixo da terra. É o poder da cruz. E o poder da cruz é o poder do amor. Lembre-se disso. Viva além da expectativa, porque foi para isso que ele te chamou. E nele a gente pode todas as coisas. Nele podemos passar qualquer situação. Com ele podemos entender que fomos chamados para fazer diferença. Fomos chamados para ser como Jesus. E com ele, por ele e para ele, isso é possível. Amém?